esse Rolls Royce usado já por Getúlio Vargas. De novo em carro aberto, o que garante, não, Caio Messina. Depois eu queria falar com o Valteno, assim que me derem o ok que o Valteno está me ouvindo, que é importante que a harmonia dos poderes, né? Como é que os militares, não, é claro, os militares empossados pelo Lula, mas as Forças Armadas estão recebendo o presidente Lula. É importante saber isso do Valteno. Em carro aberto, você acompanha aí a comitiva presidencial, a Band, que tem a voz da democracia. A nossa voz é a democracia, uma cobertura sempre isenta e dizendo aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos. Você pode até concordar ou discordar, mas a Band sempre tem como prioridade em todas as suas coberturas políticas isenção acima de tudo. Mas, Valteno, é muito importante saber como é que estão as Forças Armadas em relação ao presidente Lula, né? O presidente Lula, que sempre foi um craque nessas negociações, ele vai enfrentar, diferente do que disse o Pacheco, um Congresso que não é a favor dele, é um Congresso mais conservador, ele vai ter algumas dificuldades, mas ele já negociou com essa gente há muito tempo. São praticamente algumas das mesmas pessoas, das lideranças que ele já tratou em época passada. O Chile vai falar sobre o aspecto político. Mas e a caserna? Como é que está o Valteno em relação ao presidente Lula? Os militares, como é que estão em relação ao presidente Lula? A escolha da Atena do José Múcio Monteiro para ser o ministro da Defesa, um civil, retoma a tradição do PT, de Lula, de fazer com que um civil realmente coordene as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Amanhã, por exemplo, será a transmissão de cargo lá na Aeronáutica. A do Exército aconteceu na sexta-feira e a da Marinha, que é uma situação um pouco mais complicada, vai ser no dia 5, essa é a previsão inicial, sem a presença do Almirante Garnier, que era o ex-comandante exatamente da Marinha. Mas a expectativa da Atena é que seja uma relação boa e que os militares voltem a desempenhar as funções que desempenhavam de segurança, de defesa da pátria, ajudando principalmente na soberania da região amazônica. Mas será uma relação que será construída aos poucos. Eu arrisco dizer que não está tudo bem, não são as mil maravilhas, mas cada um vai ficar no seu quadrado. É essa a expectativa. E ontem, no discurso do vice-presidente Hamilton Mourão, que é o ex-vice-presidente, ontem, em pronunciamento à nação, deixou claro que o governo que vai assumir terá o respeito, e ele deu um recado que não agradou também aos bolsonaristas, mas faz parte do jogo. Muitos bolsonaristas não gostaram um pouco das declarações democráticas do Mourão. Podem ser democráticas, mas os bolsonaristas não receberam bem. Mas acho que tanto em relação às Forças Armadas quanto em relação à política, o Lula está muito acostumado a mexer com isso. Né? E, repito, muitos desses líderes do Congresso Nacional já trataram com o Lula demais. Né? Vamos lá, a questão política no Congresso vai ser o menor problema do Lula. O resultado da PEC é uma proxy aí, Ficou claro, né? Ficou claro que o tamanho da oposição e o tamanho do governo. Nem todo mundo que votou na PEC vai ser base do governo, mas tem uma posição, vamos dizer assim, no mínimo simpática, no mínimo aberta a votar proposições do governo. Então vamos lá, o governo foi composto na coalizão. Então você tem MDB, você tem PSD, você tem União Brasil, além dos partidos que apoiaram o Lula já nas eleições. Tem o PDT também, que apoia o Ciro Gomes, está no governo, tem o NUP, fez um ministério grande, aumentou 15 ministérios, criou 15 ministérios para alojar os aliados, então criou o Ministério de Portos e Aeroportos para colocar o Márcio França, um ministério que, enfim, né? Então você não vai ter problema nessa área, tem maioria no Congresso, como todo presidente brasileiro teve. Em dois momentos, os dois impeachments que se perdeu a sustentação do Congresso, todos os presidentes brasileiros, até o plano Collor foi aprovado no Congresso Nacional lá no início do governo Collor. Né? Então não vai ser esse o problema do Lula no Congresso. Mande da posse do presidente Lula, direto de Brasília, um dia lindo hoje em Brasília, céu aberto como sempre, e a Alana Canipan diz que a esplanada dos ministérios está completamente tomada. Previsão de quanta gente por aí, Lana?
Da Atena, ao público máximo, 300 mil pessoas. O público máximo foi atingido há já mais de 1 hora, segundo as forças de segurança. Ninguém mais entra na esplanada dos ministérios. Essa é a ocupação máxima prevista para garantir a segurança e a tranquilidade dessa cerimônia de posse. Você vinha dizendo, né, Datena, sobre a beleza de Brasília. É uma cidade monumento, né? O Congresso Nacional representando... Um pouquinho antes, até 1 hora atrás, aproveitando que o gabinete estava vazio, o pessoal do GSI, né, o pessoal da Polícia Federal fez uma grande varredura ali. Há uma preocupação com relação à inteligência, escutas por parte do governo nacional. Então o pessoal fez ali exatamente. Então o pessoal fez ali uma grande varredura, aproveitando que não tinha ninguém, né? Porque a partir de agora não. A partir de agora o Palácio do Planalto tem um novo inquilino, e esse inquilino vai realmente ficar por aqui, né? Assim como o Bolsonaro, assim como o Dilma, enfim, é algo tradicional na própria República Brasileira. Muito calor por aqui, daqui o pessoal que vai passar a faixa ali, o presidente já está posicionado. Eu não vi por enquanto a cadelinha, né, a resistência que foi adotada por Lula e Janja durante aquela vigília em Curitiba. Eu não vi se ela está por aqui. Havia expectativa de que ela subisse a rampa ali, né? Mas eu não vi ela por aqui não. Eu estou meio distante aqui, não vi. Aí a gente vai acabar vendo, sei lá, outro protocolo. Deixar o momento PETS para depois. Deixar o momento PETS para depois. Talvez pelo calor. Olha, imagens impressionantes da linda capital brasileira, capital que é um sonho de um grande político brasileiro, Juscelino Kubitschek, se realizou no centro-oeste brasileiro. Lugar ideal, ponto parece que é mágico. Na verdade, a gente estraga muito Brasília, mandando muita gente ir para lá através do voto, mas vamos acompanhar o momento mais emocionante dessa cerimônia de posse, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice vão estar no palatório, o presidente Lula. Imagina a emoção do presidente da República voltando a viver esse momento pelo qual ele jamais imaginou fosse voltar. O senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. Relativa criativa, se foi da Janja, foi criativa mesmo. E a resistência apareceu aí a pedido do Caia Messina. Os dragões da independência, ladeando o presidente da República, a primeira-dama, o vice Geraldo Alckmin e a Lula Alckmin. O mais importante, o povo brasileiro subindo a rampa. Acho que isso nunca aconteceu. É a primeira vez que representantes do povo entregam a faixa a um presidente da República. A multidão ao fundo é impressionante. O contraste com essas imagens das bandeiras dos dragões da independência é um momento de muita emoção para parte da nação brasileira que votou no Lula. Tem uma simbologia, né, da tela. Mas realmente é um momento inédito, né? Você não tem a faixa sendo passada pelo ex-presidente, isso não se via desde a redemocratização. Realmente é um momento diferente. Eu acho que é muito legal você dizer saber. Uma alternativa inteligente, uma alternativa criativa. Eu acho que foi uma alternativa extremamente criativa num vácuo deixado pelo presidente Bolsonaro. Ele deixou esse vácuo, deixou essa mácula, digamos assim, foi preenchida por no fundo tem um instrumento retórico, né? Tem um certo discurso que é dado com todo o direito legítimo por parte do presidente Lula. Os grandes filósofos diziam que o passado já passou, tem que ser usado para a história e para aprender daqui para frente, e que o futuro ainda não aconteceu. Então, vamos viver o momento presente. Vamos viver
Muito bacana aí o povo brasileiro passando a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Das mãos do povo brasileiro. O brilhantismo da cerimônia, na realidade, é a emoção do presidente. Lágrimas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudando a nação brasileira. Com os olhos marejados, o presidente está aí, saudando a nação brasileira. Mais uma vez, ele chama a gente. O aguardado discurso do senhor presidente, a nação, vai acontecer na sequência. E agora, a Lu Alckmin, a Janja, o presidente Lula e Alckmin, vice-presidente, saudando a imensa multidão, mais que o dobro, segundo a Débora, pela estatística, pelo menos aí, do que na posse do presidente Jair Bolsonaro. Claro que foi permitida uma quebra